Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco, para falar de classificação na Copa do Brasil, mas uma partida muito abaixo, mais uma vez, deixando a desejar o time do Abel Braga. Bom, antes de eu fazer a análise e falar um pouquinho com vocês de como foi esse Altos 1, Vasco 1 pela Copa do Brasil, faço dois convites para vocês. Primeiro, para você se inscrever aqui no canal, acho que é desse lado aqui, deixar seu like, se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário também, o que você achou da partida, eu vou dar minha opinião, é claro, aqui também. E o segundo convite que eu faço a vocês é para darem uma olhadinha aqui na parte de membros do canal. Tem mais ou menos uma semana, 10 dias que o YouTube liberou essa opção exatamente para eu produzir mais conteúdos para vocês. Segunda-feira rolou uma live onde só os membros do canal puderam participar. Tá rolando o grupo lá no Telegram também, mas inclusive o pessoal mandou mensagem: pô, Garone, então tá selecionando o público? Não é isso. O material que eu já produzia antes, quem acompanhou o canal em 2019, esse pós-jogo, análise de reforço, esse tipo de conteúdo vai continuar aberto para todo mundo. O que eu pretendia e pretendo fazer aqui no canal, o que vou começar a fazer, é voltar a fazer algumas reportagens, como eu fiz lá no início do canal, vídeos sobre a história do Vasco, relembrando os jogadores. Minha ideia é começar a fazer algumas entrevistas também, e por isso eu criei essa aba de membros. O pessoal que quer ter acesso a esse material mais elaborado, com edição, enfim, que dá muito mais trabalho de fazer, vai ter também esse conteúdo. Então, não estou excluindo ninguém, estou acrescentando. Inclusive, esse microfone agora que eu estou usando, muita gente reclamava que eu não tinha microfone, veio graças aos membros do canal que entraram agora no início. Deixo meu muito obrigado, então, já passamos de 30 membros aqui no canal, meu muito obrigado a todo mundo. E se você ainda não dá uma olhadinha no botãozinho aqui de baixo, que a partir de R$ 2,99 você consegue ser membro do canal, e a gente bate um papo lá no Telegram, por exemplo, tiro dúvidas, dou minha opinião. Afinal, se você está aqui, é porque você gosta da minha análise, da minha opinião, e isso a gente consegue fazer com um pouco mais de proximidade em outras redes. Bom, mas vamos falar de futebol aqui. Bom, ou algo muito parecido com futebol, né? Se empate em 1-1. O Vasco realmente criou, não dá nem pra gente falar que o Vasco não criou. O campo realmente muito ruim, então as desculpas, o Cano acabou saindo de campo agora no segundo tempo, no fim da partida, reclamando das condições do gramado, que dificultava muito o passe. Isso é verdade, dava para ver claramente que para conduzir a bola era muito ruim, mas o Vasco teve as oportunidades para matar esse jogo, para ter uma vitória tranquila. Por mais que o Vasco goleasse, não seria nenhum jogo que transformaria o Vasco, que daria uma falsa impressão de alguma coisa. O Altos é um adversário muito frágil. O Vasco teve o volume ofensivo necessário para golear, que seria o mais comum, que seria o óbvio, e mesmo assim não conseguiu. O Vasco finalizou 25 vezes em gol, segundo dados do Footstats, 10 em gol. O Vasco entrou muito na área, teve muita liberdade para atacar, principalmente pelo lado direito, e principalmente no primeiro tempo, enquanto o Vasco foi mais agressivo do que no segundo. Pikachu entrou pela direita, o Raul entrou pela direita, Thales Magno, Marrone, todo mundo conseguiu um espaço ali, mas na hora de concluir, muita dificuldade. Falei aqui que a gente fiz uma live na segunda-feira, batendo papo com o pessoal, e eu falava exatamente disso, ou um pouco disso. Marrone e Thales, quando pegam a bola e vão concluir uma jogada e acaba não dando certo, dá para ver a frustração claramente na cara deles. Eles sentem o peso. O Thales já falou isso recentemente em uma entrevista também, que ele se cobrava muito, que ele vem se cobrando muito por conta da expectativa que tem em cima dele, e essa expectativa já esteve em cima do Marrone também, principalmente no início da temporada passada, que ele começou como artilheiro. Quando a bola não entra, esses jogadores sentem. O que normalmente acontece num time minimamente estruturado? Tem alguém que segura a onda. O Cano tem sido, parcialmente pelo menos, o cara que segura a onda, o cara que define os jogos, que definiu esse 1-1 pelo menos. Hoje ele ainda perdeu uns 2, 3 gols ali na cara do goleiro, mas fez o dele. Garantiu a classificação do Vasco, que valeu inclusive muito mais pela grana. O futebol do Vasco continua muito parecido com o que era. Aí a gente tem que descontar, como eu falei aqui, a questão do campo, mas mesmo assim era para o Vasco ter apresentado muito mais. O Vasco, por passar de fase,
vai receber 1.300.000, 1.300.000 pela próxima fase e já havia recebido 1.100.000 por essa. Ou seja, o Vasco acumula aí já um total de 2.400.000 em premiação na Copa do Brasil. Só que com o que apresentou hoje, essa dificuldade de matar jogos simples, vai se complicar lá na frente. O Vasco precisa ter um pouco mais de tranquilidade para matar esses jogos. Vinha falando aqui do Marrone e do Tales que claramente sentem quando não funciona. O Vasco precisa, e eu falei que normalmente os times estruturados têm alguém e o Vasco tem o Cano e só o Cano. Não tem ninguém na criação, por exemplo, para compensar essa ausência de um jogador um pouco mais experiente. Vai ter o Guarim, mas ainda não é agora. O Guarim precisa de tempo para se recuperar fisicamente. E mesmo que entre, e é um jogador tecnicamente muito melhor do que o Vasco tem hoje, pelo menos, não é a dele ser o cara do último passe. Ele tem qualidade para isso? Tem, porque o elenco do Vasco é nivelado por baixo, não é um elenco forte. Então ali ele se destaca. Mas para um campeonato longo, para uma temporada longa, é muito pouco. Não se sabe quantos jogos o Guarim vai conseguir fazer em alto nível. É um jogador que já não é novo, está com 33 anos de idade, está com sobrepeso, não é de hoje, na China já vinha tendo esse problema. Então não se sabe quanto tempo que ele vai render em alto rendimento até o fim da temporada, principalmente quando começar jogo fim de semana e meio de semana. O Vasco tem que ter outras opções para isso e cada vez mais, pelo menos para mim, isso fica mais claro. Os meninos precisam dividir essa responsabilidade dos jogos, de decidir os jogos, de criar, de armar as jogadas do time. Está muito concentrado e está muito pesado para os garotos. A pergunta, se eu não me engano, que rolou na segunda-feira foi em cima do Vinícius, se o Vinícius já tinha condições de ser titular ou não, ou algo parecido. E eu citei exatamente isso. No atual momento do Vasco, ele tem condição de brigar, porque o Marrone também não vem bem. Mas daí a ser realmente um titular com status que a gente espera, esses meninos vão oscilar. O Marrone está oscilando, o Thales Magno vai oscilar. Hoje mesmo tomou teve tomadas de decisão muito equivocadas em campo, hesitou num lance que ele entrou dentro da pequena área praticamente para finalizar e preferiu dar mais um drible. Enfim, isso é normal da idade. O próprio Juninho, que entrou no segundo tempo, teve uma hora que o Marrone, se eu não me engano, fez a infiltração, tinha espaço, tinham muitos metros até o goleiro para enfiar aquela bola, o Juninho demorou e quando passou, acabou, na verdade nem acabou passando, o Marrone teve que segurar o jogo porque ele entrou em impedimento. Um jogador mais experiente, acostumado com essa função de criação, teria dado um passe provavelmente de primeira e o Marrone teria saído na cara do gol. O Vasco então peca ainda muito nisso. É um time muito jovem e vai ter dificuldades para se organizar, principalmente quando a bola não entrar. Desde o primeiro tempo, o Vasco já sentia a dificuldade ali quando começou a perder alguns gols. Thales Magno perdeu um gol também praticamente sem goleiro no iniciozinho do jogo, finalizando de esquerda por cima. O Cano perdeu o gol e isso você sente que dá uma minada na equipe. O Vasco vai precisar melhorar bastante em relação a isso. Mas o lado positivo, pelo menos ao meu ver, mais uma vez, uma grande atuação do Andrei. Andrei, que sempre é criticado por oscilar, como eu digo, é mais um jovem. Andrei tem 21 anos de idade, mas já é um pouco mais cascudo que esses garotos, já tem aí seus 3, 4 anos como profissional, oscilou sempre nas últimas temporadas, mas esse ano, para mim, tem sido o grande destaque da equipe. Claro, além do Cano, artilheiro incontestável do time, mas o Andrei deu uma outra cara para esse meio campo. Até cheguei a citar, me perguntaram no Twitter no primeiro tempo, ele fez 6 desarmes em 45 minutos. E ainda chegou a se apresentar no ataque diversas vezes, principalmente com essa bola longa para o lado direito de ataque do Vasco, que teve muito espaço, como eu falei aqui. Pikachu infiltrou, Raul infiltrou, Marco Júnior infiltrou, Marrone infiltrou.
todo mundo conseguiu pisar na área livre naquele momento e muitas vezes graças aos passes do Andrei. Inclusive no segundo tempo o Raul ficou um pouco mais fixo entre os zagueiros e o Andrei teve um pouco mais de liberdade, mas o Vasco já estava muito espaçado, não conseguiu se organizar. Aí foi o inverso. Se no primeiro tempo teve muita cerimônia para finalizar, no segundo tempo parece que o Abel mandou chutar de qualquer jeito e o Vasco começou a finalizar de fora da área, mesmo quando tinha melhores opções. O Marrone teve uma outra oportunidade também em que o Marco Júnior se apresentava sozinho na direita e ele finalizou de fora da área. Depois teve uma do Thales Magno também, se eu não me engano, com uma outra ultrapassagem. Enfim, Vasco não fez um grande jogo, apesar do volume ofensivo, era o mínimo que se esperava, enfrentando uma equipe que não tem sequer divisão no futebol brasileiro. Faltou, ao meu ver ainda, o Vasco pressionar um pouco a saída de bola do Altos, porque num gramado ruim, numa equipe tecnicamente muito inferior, a chance de alguém errar uma saída de bola é muito alta. Quem viu os gols do Fla-Flu, por exemplo, o segundo gol do Flamengo saiu numa pressão em cima do Henrique, que errou o passe. Então, na verdade, errou o domínio e acabou saindo o gol do Gabigol. Enfim, esse tipo de pressão alta, ao meu ver, poderia ter sido mais utilizada para o Abel para construir... já que o Vasco tinha muita dificuldade para carregar essa bola da defesa até lá na frente, até por conta do gramado, roubar ela já muito próximo do gol seria uma vantagem para o time, e o Vasco em momento algum tentou pressionar o Altos. Muito pelo contrário, o time se retraía, deixava o time tocar a bola, tanto que o Andrei roubava a bola lá atrás. Lá na frente quase ninguém tomava ela. Bom, partida mais uma vez muito ruim e que o Vasco vai ter que repensar algumas coisas, mas principalmente em relação ao elenco. O elenco do Vasco é muito frágil. Só com esses jogadores vai ser um ano muito difícil para o clube. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.